Paz do Senhor Jesus para todos. Estamos alegres com essa oportunidade grandiosa que o nosso Deus proporcionou para que estivéssemos aqui hoje à noite, para adorarmos o seu santo nome, para termos comunhão com Ele e uns com os outros, e também comunhão com a sua palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, o pastor Pedro Botelho tem avisado ao longo de vários dias que nós estamos preparando, um curso de teologia para ser ministrado para aqueles que desejarem fazê-lo. Ele será ministrado pelo Google Meet, será às quintas-feiras, a partir da primeira quinta-feira de agosto, ou seja, 1º de agosto, no horário de 20 às 22 horas. O valor é R$100. E um dos livros que nós vamos, são 2 disciplinas, vamos ministrar agora, é o primeiro módulo. Esse módulo é composto de teologia sistemática e de panorama do Novo Testamento. O livro que nós vamos adotar como livro texto, é claro que vem lá uma bibliografia, depois a gente fala sobre isso. O livro básico é este aqui, um livro que a gente escreveu para a honra e glória do Senhor, Estamos aí já quase esgotando essa edição, estamos preparando já uma segunda. Então, esse livro já está ali com a irmã Samua, E o valor que a gente vende por esse R$70, mas nós, para os irmãos aqui, vamos fazê-lo a R$50. Então, depois do culto, você pode procurar a irmã Samua. Alguém pode até perguntar, mas é só para quem vai fazer o curso? Não. Se você quiser adquirir o livro, fale com a irmã Samuel, ela vai te passar isso aí, tá bom? Depois eu vou passar para ela o Pix, pode ser dinheiro ou Pix, tá certo, meus irmãos? Eu estou aqui para servir, sou servo do Senhor e dos irmãos. Amados, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, por gentileza. Nós vamos ler um texto maravilhoso da palavra de Deus. Glória a Deus e aleluia. Vamos lá. Mateus capítulo 16, eu acredito que vai ser projetado aí. Nós vamos ler vários textos hoje da palavra de Deus. Eu costumo de colocar, para facilitar algumas coisas, títulos nas mensagens que Deus vai me dando, e nós vamos pensar hoje sobre ser discípulo de Jesus, uma mensagem que Deus me deu esses 3 últimos dias, enquanto nós estávamos orando, pedindo uma palavra para transmitir aqui para os amados irmãos. Então, todos estão com as Bíblias abertas no celular ou Bíblia física, de papel, aliás. Mateus capítulo 16. Vamos lá. Já está aí? Já está ali, Olha ali, maravilha. Mateus 16, nós vamos ler do versículo 24 até o 27. Vamos lá. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por amor da minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem sonhar, ou de ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que pode dar o homem em troca da sua vida? 27, o último. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Muito bem. O que é um discípulo de Cristo? Pense um pouquinho. O que é discípulo? Bom, se você for olhar no dicionário, eu acho que todos sabem disso aí. Discípulo seria aluno. Mas vem agora uma pergunta: mas aluno no conceito moderno, contemporâneo, ou no conceito muito antigo? Porque no conceito contemporâneo, quem é o aluno? O aluno é aquele que vai para a escola,
Geralmente ele tem aula, vamos pensar assim, mais cedo, 7 horas, talvez 7h30, quando muito até meio-dia, 1 hora, vai para casa, volta no outro dia. Hoje ele estudou com 2 ou 3 ou 4 professores, né? De hora em hora ali é trocado muitas vezes, depois amanhã já são outros professores. Antigamente era assim, no tempo de Jesus, no tempo de Sócrates, por exemplo, não. O aluno era aquele que ia e vivia com o mestre, o tempo todo. Dormia lá na casa do mestre, com o mestre, né? Vivia com ele, comia com ele, passava todo o tempo com ele. E quando Jesus fala assim sobre aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser andar comigo dia e noite, essa é a ideia, é estar com o Senhor constantemente, 27 dias por semana, 31 dias por mês, quando tem 31, né? E 366 dias por ano, quando o ano é bissexto. Muito bem. Então isso é o conceito de discípulo, segundo a palavra de Deus. Agora, o que é ser um discípulo? Nós colocamos algumas coisas aqui, para não esquecer, eu anotei aqui para compartilhar com os irmãos. Então, primeira coisa, ser discípulo de Jesus é priorizar o Pai, priorizar as coisas do Pai. E é interessante que aí Jesus ensina isso do Pai Nosso. Você sabe quantas perguntas tem o Pai Nosso? De quantos pedidos? Você sabe citar os 12, mudando um pouco aqui, né? Os 12 apóstolos de Cristo, o nome deles? Tem pessoas que sabem o nome de todos os jogadores do seu time. Os reservas, aliás, os titulares e os reservas. Mas não sabe o nome dos 12 apóstolos. Nunca parou para pensar sobre os pedidos do Pai Nosso. O Pai Nosso tem 7 pedidos. É um triângulo, né? Então tem os 3 primeiros pedidos e depois parece uma casa assim, né? Uma casinha, um quadrado, 3 e mais 4 pedidos aqui embaixo. Para você pensar e meditar na sua casa. Mas os 3 primeiros pedidos do Pai Nosso, vamos lá. Pai Nosso que está no céu, não é pedido, é uma invocação, é uma adoração. Depois vem o quê? Glorificado, santificado. Aí já é um pedido, santificado seja o teu ou o vosso nome. Então a primeira preocupação do Pai Nosso é com o nome dele. Mas muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com o nosso nome do que com o nome do Pai. Então ser discípulo é priorizar o nome do Pai. Não é o meu nome que é importante, eu não sou ninguém. Mas o nome do Pai é importante, é glorioso. E eu preciso de adorar o nome, admirar o nome dele, glorificar o nome dele. Perdeu uma oportunidade de dizer amém. Segundo pedido, qual é? Venha a nós. É o meu reino, ou o reino do mundo, ou o reino do rei X tal? Não, é o reino dele. Venha a nós o teu reino. A preocupação, então, primeiro é com o nome, segundo é com o reino dele. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto é resto. Mateus 6,33. E a terceira preocupação aí do Pai Nosso, qual é? A tua vontade seja feita, não a minha. Gente, Jesus levou isso às últimas consequências. Lá no jardim do Éden, do Getsemane, Jesus orou: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Entretanto, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Irmão, é isso que esse grau de comprometimento é que Jesus espera de nós, que o Pai espera de nós. Comprometidos com o nome dele. Por isso que não devemos pronunciar o nome de Deus em vão. Um dos 10 mandamentos. Preocupados com o reino dele e com a vontade dele. E é isso que nós lemos, acabamos de ler agora nessa leitura aí. Muito bem. Então isso é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo
é um ato de vontade. Voltando lá no primeiro versículo que nós lemos, não é? No primeiro versículo que nós lemos, olha lá, versículo 24 do capítulo 16 de Mateus. Se alguém quer, tem que querer, tem que desejar mais do que tudo na vida. É um ato volitivo. O que significa isso? Um ato de vontade, não é? Se alguém quer. Então, se alguém quer ser meu discípulo, esse querer envolve 3 coisas, não é? Então tem que querer. Então ser discípulo de Jesus é um ato de vontade que envolve, primeiro, renunciar-se a si mesmo. A renunciar à minha vontade, os meus desejos. Eu acho que nós somos muito cheios de vontades e cheios de desejos, como uma criança birrenta. E a vontade do pai é que se, né? Mas priorizar e renunciar-se a si mesmo. Segundo, tomar a sua cruz. O que é tomar a cruz? Eu já vi tantas interpretações desse texto, né? Tomar a cruz, irmão, quando você tem um parente que é doente, como é que é? Essas doenças incuráveis, não é? Que dá um trabalho dioturno, aí, de noite, por longo tempo, assumir isso, tomar a cruz. Não. Pode ser um tipo de cruz, mas não é essa cruz que a Bíblia aqui está dizendo. Por exemplo, hoje, se a gente vê uma pessoa carregando uma cruz pela rua, o que a gente pensa? Eu acho assim, esse cara deve ser católico, sei lá, ou deve estar cumprindo uma promessa, né? Ou o cara é meio lelé da cuca, né? Mas no tempo de Cristo, quando se viu uma pessoa carregando uma cruz, o que todo mundo pensava? Quem, né? Vai morrer. Está levando a própria cruz para nela ser crucificado. Cruz é símbolo de morte. Não se carregava cruz por brincadeira, nem para fazer promessa. Pegar a minha cruz é levar a minha cruz para que eu seja nela crucificado. Está falando de morte, está falando de crucificação. Então tome a sua cruz para você morrer nela, morrer com Cristo. E a Bíblia fala isso muito no Novo Testamento. Morrer com Cristo. Paulo diz: eu estou agora morto com Cristo, e a vida que agora eu vivo-a no Filho de Deus. Então é morrer com Ele. Ser discípulo de Cristo é estar disposto a morrer com Ele e por Ele, para a glória dEle. Será que eu estou? Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Seguir a Jesus, o Jesus que carregou a cruz na minha frente, eu vou seguindo Ele. E aqui para nós, nada de cortar a cruz, viu? Depois a coisa vai complicar. Dizem que o irmão estava reclamando muito da vida e teve um sonho, né? E ele sonhou carregando a cruz com outras pessoas. E a coisa estava tão pesada, ele resolveu tirar um pedaço da cruz. Pegou um serrote lá emprestado, tirou o pedaço. Lá na frente tinha um vale, um buraco, né? E aí todo mundo chegava assim e colocava a cruz, jogava do outro lado, fazia-se uma passagem. Mineiro da roça lá dos meus lugares lá chama de pinguela, né? Já ouviu falar essa palavra? Fazia uma pinguela, atravessava. Quando o rapaz chegou ali, que colocou a cruz, jogou do outro lado, ela caiu lá embaixo, porque o pedaço que precisava para chegar até do outro lado, ele tinha tirado lá atrás. Então não tire não, irmão. Tire pedaço da sua cruz, não. Vamos lá. Em terceiro lugar, ser discípulo de Jesus é ter perdas e ganhos. Você vai ter muita perda, nós temos que estar conscientes disso. Eu quero que o amado irmão coloque aqui um versículo
na Bíblia. 19 de Mateus 19, 27 a 29, vamos lá. Mateus 19, 27 até o 29, vamos lá. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Tem outra versão que diz assim: o que a gente vai ganhar com isso? Nós deixamos tudo, o que nós vamos ganhar com isso? Deixamos tudo para te seguir. Acho que tem muitos de nós que estamos fazendo essa pergunta. Jesus disse: em verdade lhes digo que quando o Filho do Homem assentar-se no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, e o 29, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Muito bem, mas Jesus fala aqui, aqui assim: e todo aquele que tenha deixado casa. Então tem perdas ao se dispor a seguir a Jesus. Às vezes você vai perder a casa, literalmente. Hoje a gente ainda goza assim de uma grande liberdade religiosa para servir a Deus, etc., que por enquanto a gente não está enfrentando isso. Mas quem participa das orações das 7h30 pelo Meet, todos os dias tem um pedido, né, pastora Odeli? Tem um pedido lá para a gente orar em favor de um país que persegue os cristãos, e você vê coisas horríveis ali, né? Pessoas que entram nas casas, sequestram, botam para correr, né? E se apoderam das propriedades, e a pessoa fica, né? Então, deixado pai, casa, irmãos. Quantas pessoas que já perderam, a pessoa aceita Jesus, o irmão não quer ver ele mais, o pai expulsa de casa, né? Nem a mãe quer mais ele, a esposa se separa também, né? Ou filhos ou cão, por causa do meu nome receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Então tem perdas. O cristianismo verdadeiro, ele é um cristianismo de perdas. Ser discípulo de Jesus envolve perdas. Você está disposto a perder amigos, propriedades, etc., por amor a Jesus? Isso é ser discípulo, é o preço do discipulado, né? Então, perda de familiares, perda de bens materiais. Vamos ver uma outra referência. Hebreus 11, 24 até o 27, por gentileza. Hebreus 11, 24 a 27. Vamos lá. Olha aí. Me acompanha aqui, Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Era a maior potência daquela época. Vocês sabem da história de Moisés. Porque preferiu, olha aqui a preferência, olha a escolha dele. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar prazer transitório do pecado. Isso é ser discípulo, meus irmãos. É uma escolha de vontade, com base na vontade. Eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o prazer, o gozo do prazer transitório do pecado. Próximo, referência 26. Por causa de Cristo, naquele tempo, olha lá, o Antigo Testamento, lá, Moisés, ele já tinha a visão de Cristo, né? Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Nossa visão está lá na frente, ela não está aqui dentro de quatro paredes, não está no hoje, mas está lá na eternidade. A visão do cristão, ela penetra a eternidade. Pela fé saiu do Egito, para não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Nós não podemos perder a visão do invisível. Os olhos materiais enxergam aqui mesmo,
mas os espirituais penetram a eternidade. Glória a Deus. Então, ele teve perdas materiais, Moisés. Ser discípulo de Cristo envolve a perda da própria vida, inclusive. Olha a gradação, vai falando de bens, né? Bens materiais, bens humanos, família, e chega agora na própria vida, né? Da própria vida. E vamos continuar a leitura aí no capítulo 11 de Hebreus, do versículo 35 até o 38. Olha que coisa maravilhosa. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Olha aqui, uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos. Recusaram-se a ser libertos. O indivíduo está sendo torturado e ele não negociou a sua fé. Minha fé não tem preço, pode continuar. A minha fé não tem preço. Hoje está uma bagunça nesse mundo aí, gente vende-se tudo, até a mãe, né, por causa de poder, inclusive eclesiástico, né? O negócio é sério. Mas pagar o valor do discipulado são poucos. Eu me lembro de Policarpo. Quem foi Policarpo? A gente precisa de conhecer mais um pouco da nossa história, a história da Igreja de Cristo. Policarpo era discípulo, foi discípulo de João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, as epístolas lá. E ele foi pastor da igreja de Esmirna, hoje se chama Esmir, que fica na Turquia. Tem hora que me dá uns brancos assim, né? Obrigado, irmão. Na Turquia. Tive uma oportunidade de conhecer lá com um grupo de irmãos. Então, veja bem, o Policarpo, ele estava sendo procurado pelos romanos. Os romanos queriam matá-lo, estava tendo uma grande perseguição, não é? E ele esconde aqui, esconde ali e tal, e um dia ele falou assim: não vou esconder mais. E ele foi encontrado. E o oficial romano que foi buscá-lo naquela biga, né, aquelas carruagenzinhas pequenas, colocou ele dentro e foi levando ele perante a autoridade e foi aconselhando ele, tentando fazer a cabeça dele. Eu sou Policarpo, o senhor não acha que o senhor está muito velho para suportar essas coisas? É só o senhor adorar a estátua lá do imperador, curva-se diante da estátua do imperador. Ele disse: de jeito nenhum. Mas olha, o senhor tem que ter, olha para o senhor, tem misericórdia do senhor. Ele dizia: eu não tenho misericórdia de mim. E foi levando ele, tentando. Quando foi chegando perto da autoridade romana, do juiz lá que ia julgá-lo, o oficial empurrou ele machucou muito mesmo. E aí aquela autoridade tentou também convencê-lo, porque olha para a sua idade, é uma coisa simples, é só o senhor aqui dobrar o joelho e adorar a estátua do imperador. Ele diz: olha, meu senhor, deixe-me te dizer uma coisa, tem 86 anos que eu sirvo o Senhor Jesus, Ele nunca me decepcionou, como eu haveria de decepcioná-lo agora? Não tem negócio. E ele morreu queimado na fogueira. É isso, irmão, o preço do discipulado. É o compromisso de ser fiel até a morte. Por isso que João grita lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Olhe para a coroa que te espera. Ser fiel. Não trai o Senhor Jesus. Não venda o seu direito de primogenitura por qualquer prato de comida mundano.
Não venda a sua vinha como fez Acabe. Ele não vendeu, Acabe não, o Nabote. Não venda, não troque. Vamos continuar aqui a leitura, por favor, coloque lá por gentileza, voltemos lá. 35 a 38, né? 36. Outros enfrentaram zombarias, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados pelo meio. Você sabe que, segundo a tradição, Isaías, por sua fidelidade, ele foi colocado num caixão vivo e cerrado pelo meio. Está se falando dele, de que pessoas foram cerradas, falando ali de Isaías, mas não negociou a sua fé. Isso aqui não tem negócio. Postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Marcos, por exemplo, que fundou a igreja do Senhor lá na cidade de Alexandria, bem depois da morte de Jesus, claro. Ele foi arrastado, foi amarrado à cauda de um cavalo bravio e foi arrastado pela cidade foi deixando pedaços por aqui e por ali até se desfazer. Mas não tem negócio. Esse é o compromisso interno, o compromisso que nós temos com o Senhor Jesus, de sermos fiéis até a morte. Isso é o compromisso do discipulado. Né? O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos, montes e pelas cavernas e grutas da terra. Eu vou ficar por aqui, mas eu vou ler mais um versículo, vou pedir que coloque Atos capítulo 21, versículo 13. O apóstolo Paulo estava voltando da sua terceira viagem missionária. E ele para em Cesareia, que é uma cidade portuária, um pouquinho ao norte de Israel ali. E ele foi visitar a igreja e tinha um profeta lá, depois você pode ler os versículos anteriores, nós vamos ler o versículo 13 agora mesmo. Mas tinha um profeta, por exemplo, o profeta Ágabo, que começou a profetizar. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou na cintura e disse assim: o Senhor está me mostrando, Deus está me mostrando, do jeito que eu estou fazendo com esse cinto aqui, vão fazer com o dono do cinto. Quando ele chegar lá em Jerusalém, ele vai ser preso. E os irmãos começaram a chorar e tentar dissuadir Paulo. Paulo, tem misericórdia de ti. Não vai não. Deus está falando aí, por meio do seu profeta, que você vai ser preso, vai ser torturado. Vamos ler agora? Olha lá. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando? Assim vocês partem o meu coração. Ele quis dizer em outras palavras: eu quero dizer uma coisa para vocês, eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Oh, meus irmãos, é isso que nós precisamos hoje, esse compromisso, não é? Às vezes a gente tem a nossa vida super preciosa, nossa vida é preciosa, mas não mais do que Jesus. E é isso, nós precisamos de ter um compromisso sincero com Deus, de sermos fiéis a Jesus, em todas as circunstâncias da vida, todos os dias, cada segundo, vigiando e orando, e reafirmando o nosso compromisso de fidelidade com o Senhor Jesus, e não levar a vida cristã de uma forma assim meia banho-maria, né? Amando-se a si mesmo mais do que a Jesus. O que você ama mais? Conta para mim. Não, conta para Jesus. É a você?
ou é a Jesus? Preocupar com a felicidade, etc., não é tão ruim. Mas melhor preocupar mesmo é com o relacionamento com Deus. Por quê, meus irmãos? Porque isso terá uma recompensa. A gente viu, Jesus falou para os 12 lá, né? Ninguém que deixou pai, mãe, bens e tal por amor de mim, que não vai receber 100 vezes tantos na eternidade. Vai receber muito mais, não é? Lemos também que Moisés, ele tinha em vista a recompensa lá na frente. Vai ter uma recompensa. Existe uma grande recompensa para aqueles que são discípulos de Cristo. Ela te espera. Essa recompensa te espera. E a Bíblia diz que Jesus é fiel. Fiel é aquele que prometeu, então ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar por aqui e, em linha de conclusão, dizer que ser discípulo de Jesus é priorizar a vontade do Pai, o reino do Pai, o nome do Pai. Ser discípulo de Jesus é renunciar-se a si, a tomar a cruz, é seguir a Jesus. Ser discípulo tem perdas e ganhos, perda de familiares, de amigos, de bens materiais, da própria vida. Mas tem ganhos também, a vida eterna. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele diz assim, me esqueci o versículo agora, ele diz assim: aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, nem passou pela intuição humana, são essas coisas que Deus reservou para todos aqueles que forem fiéis para sempre. Te espera isso lá, irmão. Essas coisas lindas e maravilhosas estão nos aguardando. Amém? Sejamos fiéis até a morte, porque receberemos com certeza a coroa da vida. Deus abençoe. Muito obrigado, amados.